Eu quero pedir para os nossos irmãos lá da mesa soltar os slides. Falar a verdade mesmo, eu tenho uma certa indisposição filosófica de seguir feriados. Eu acho que é uma limitação para o homem pensar em tais dias como sendo especiais e este critério ser aquilo que dirige pregação. Eu não estou muito de acordo com essa coisa aí, não. Mas mulher é mulher, não é? A razão da nossa vida. E eu quero aproveitar o ensejo, a sugestão do pastor Jonas, se não ficar bom, a culpa é dele também. Então, eu quero desejar para as irmãs aqui um feliz dia. Aliás, nós descobri que não é dia das mulheres, é semana das mulheres, é verdade ou não? Não contente se tem um dia, elas têm 7 dias. Amados, mas eu quero dizer para vocês algumas coisas de verdade, que eu quero ganhar esse tempo com algo que seja construtivo para vocês. Uma piadinha aqui, uma ali, tudo bem, não faz mal. Gostei demais disso. Alguém mandou dizer uma das frases mais lindas que li, mas veja que coisa sublime. Metade do mundo são mulheres, a outra metade os filhos dela. Mas bonito, eu achei muito lindo, muito lindo. Mulher no volante, exemplo constante. Eu venho de um tempo em que todo mundo falava mal das mulheres dirigindo. Alguém lembra desse tempo? Ainda não. Muito lembra. Deve ser mulher que bateu o carro, etc. Mas veja que interessante que eu recebi da minha cunhada Helena. Olha, você sabia que as mulheres se envolvem menos em acidentes fatais no trânsito? Segundo o levantamento da Infociga, São Paulo, o comportamento nas ruas é o maior fator de risco, já que em 94% dos acidentes fatais, a falha é humana, causada por situações geradas por agressividade e imprudência, por exemplo. De acordo com o Movimento Paulista de Segurança no Trânsito, as mulheres são mais pacientes e cautelosas ao volante, o que permite a antecipação a riscos. E isso reflete no número de vítimas. A cada 5, apenas uma é mulher. Nesse Dia da Mulher, vamos aprender com o exemplo feminino. Os homens vão abaixar a cabeça humildemente. As mulheres nos passaram, elas dirigem, pelo menos no Brasil, dirigem melhor que nós, não é? Eu gostei muito de saber isso. Mas tem algumas coisas, isso eu vou passar logo. Parabéns a todas as mulheres, menos a Dilma. Deixa eu passar rapidinho. Essas coisas de caminhão. Somos todos especiais, Dia da Mulher, mas eu queria chamar a atenção para um cuidado. E eu vou entrar devagarinho nesse cuidado que as irmãs devem ter. Esse cuidado não se deve tanto ao que a irmã vive ou pensa, mas se deve muito, a razão de eu estar fazendo esse chamado a um cuidado, ao meio onde nós vivemos. O mundo tem sido poluído por essa filosofia chamada humanismo. E cada vez mais, o pastor João falou uma coisa muito séria, falou, este é o nosso maior combate, é nós levantarmos alto a bandeira da fé na graça de Deus e nós entendermos que nada é pela força do homem, não é porque o seu gênero é feminino, o outro é masculino, que um melhor que o outro, etc. Mas vejam como isso infiltra. Eu não abri todas as mensagens que recebi, não, uma ou outra, e tirei assim uma biópsia daquilo que o povo pensa, ou daquilo que o povo lê. Veja só, feliz Dias das Mulheres a todas nós, mulheres querendo para mulher, que seja um dia de reconhecimento de quanto ainda precisamos trabalhar para que o mundo seja um lugar melhor para todos. A frase parece bem inofensiva, mas essa ideia de nós temos que trabalhar para que o mundo seja melhor, ela certamente ela me dá uma preocupação com relação a esse tal humanismo, esse tal de a força da vontade é a força do braço. Vejam essa outra frase. Parabéns para as fantásticas mulheres desse grupo, um grupo de WhatsApp, pelo Dia Internacional da Mulher. Tudo bem, vejam essa. Nossa semana, dia 8 de março, Dia da Mulher. Seja Ruth, e conta o que a Ruth fez. Seja Esther. Peça ao Pai sabedoria e conta o que Esther fez. Seja Débora, é nome da Bíblia tudo isso, não é Débora, minha esposa, tá? Aqui. Seja Rebeca, não é a Rebeca Simões, mas busque estratégias de Deus. Seja Dorcas, 2 de setembro. Seja Ana,
persevere em oração e confie nas promessas. Seja Maria, gere os planos de Deus para a tua vida. Mulher, inspire-se nas virtudes destas grandes personagens da Bíblia e receba as bênçãos do Pai. Mentira! As bênçãos do Pai nós recebemos, seja mulher, seja homem, nos achegando ao Senhor e crendo nele e buscando da sua graça, porque, conforme eu vou ler aqui, é a graça do Senhor que nos dá aquilo que nós precisamos para ser bons homens e boas mulheres. Isso está sendo solapado, vejam nessa frase: hoje o meu bom dia vai para todas as mulheres que nunca deixam de acreditar na própria força. Bom dia. Irmãs, não engulam isso. Isso está vindo de tudo quanto é forma. Sabe docinho de festa? Vem docinho brigadeiro marronzinho, vem branquinho, vem com açuquinha em cima, vem com... Isto o inimigo está buscando enganar, roubar, matar, destruir. Sejam alertas, queridas. E com essas linhas de rede social abertas, nós não sequer podemos dizer que estamos a salvo dessas mensagens. Se passa a mensagem, se lê a mensagem, mas não deixe incorporar no seu coração. Quando você perceber uma chamada ao teu esforço próprio, não faça isso, não faça caso. Veja aqui, ó. Tem som? Mas super poderosa isso, eu estou com essa meia, que linda. Gente, ainda bem que eu sou mulher. Eu ainda posso me emperequetar toda. Cara, se eu não fosse mulher, eu nem ia existir. Posso ser qualquer profissão, posso ser tudo que eu quiser. Ai, gente, eu amo ser mulher. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. O que dizer? Você pega um bichinho desse aqui, tem que 4 anos de idade? 4 anos. Ensine para ela. Você pode ter tudo o que você quiser ter na vida só porque você é mulher. Isso não é correto. É um pensamento nocivo. Essa menininha ela está sendo enganada involuntariamente por mãe ou pai, que também estão sendo enganados. O meu medo é que todas essas mensagens, todas, cada uma delas, eu recebi de irmãs crentes em Jesus, ou que pelo menos professam que são crentes. Não estou desapontado com elas nem nada, mas eu estou assim muito alerta em alertar as minhas irmãs queridas da igreja a não caírem nesse conto. Por quê? Aqui está, eu creio, um texto que nós temos falado tantas vezes. Assim diz o Senhor: maldito é o homem e a mulher que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele ou ela será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem e a mulher, cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ela será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Esta é a mulher que teme ao Senhor. Então eu queria deixar a nossa mensagem dos pastores para as irmãs. Queridas mulheres da igreja, desejo que vocês sejam verdadeiramente... Os homens vão ler para as mulheres esse desejo. Que tal? Hã? Homens, fiquem em pé e vamos ler, por favor, nossa homenagem às nossas mulheres, irmãzinhas, irmãs queridas. Isto. Vamos ficar em pé e vamos ler para elas com muita alegria e convicção. Vejam só. Queridas... Fala queridas outra vez que eu não ouvi bem. Desejo que vocês sejam verdadeiramente pessoas abençoadas, que abençoam este mundo. Para que isto possa, de fato, acontecer, nunca se esqueçam da fonte da graça, Jesus Cristo, que é o único que pode lhes dar o desejo de querer fazer o bem, bem como a capacidade para realizá-lo. Ele nos ensina: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos.
Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Jesus em João capítulo 15, versos 4 e 5. Pai querido, aqui está o seu povo, Senhor Deus, ovelhas, o Senhor nos vê como ovelhas que precisam ser bem alimentadas, Senhor Deus. Não sou eu. E prostrados, estou prostrado no meu espírito, Senhor Deus, vindo de tantos erros, de tantos atropelos, de tantas coisas que me desqualificam, Senhor Jesus, mas o Senhor é bondoso e esta graça derramada lá na cruz do Calvário sobre nós, que ela seja de fato abundante nesse lugar e que possamos receber o alimento da mão do único, do sumo pastor, o único que não peca, o único que não erra, o único que se mantém digno por todo sempre. Louvado seja o teu nome, pelas tuas filhas que aqui estão, Senhor Deus. Por essa coisa de celebrar, eu não entendo muito bem isso, mas eu quero te louvar e pedir que essa pequena mensagem possa ter lugar em cada um dos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém. Palma para as mulheres? Eu acho que sim. Isso, eu acho que sim. Muito bom. Meus queridos, nós temos uma missão que talvez você já tenha percebido. Se não percebeu, eu vou lembrá-lo hoje. Nós estamos falando sobre construindo a igreja. Chegamos num ponto onde é necessário a igreja aprender doutrina. Eu sei. É muito mais gostoso vir à igreja e ouvir algo inspirativo, não é verdade? Você vem à igreja e ouve uma promessa do Senhor, você ouve um consolo do Senhor, mas sabem de uma coisa? Onde só existe esse tipo de visão e não existe conhecimento, o povo cresce fraco e débil. É verdade, não há perseverança. Gera no coração uma espécie de ovelha que ela não quer comer comida que necessita um pouco mais de mastigação. Ela vai e anda, não, isso não está bom, aquilo não está bom, isto não é bom. Esta é a razão, porque existe todo um recheio doutrinário nas cartas do Novo Testamento, ensinando como é que nós devemos nos conduzir pela graça do Senhor, mas nos dando conhecimento de coisas que ninguém nasceu sabendo. Não é verdade? Ninguém nasceu sabendo sobre dons espirituais. Nós temos que aprender a palavra do Senhor a respeito, o que ela nos diz a respeito. Hoje é o segundo domingo que vamos estar falando a respeito. Só uma coisa, isso aqui é mais para eu ler, saber onde eu estou, na nossa rotina aqui, na nossa rota. Nós vimos o seguinte, nessa construção da igreja, construção do templo espiritual, não é construção, ali logo vão construir, Bob Wilson, a companhia de telhado, vai vir para consertar uma goteira crônica, que destruiu todo o lindo trabalho que o Paulinho fez aqui, olha aqui, em pouco tempo, e a igreja vai ser remodelada. Nós não estamos falando sobre construção física da igreja, nós estamos falando sobre construção segundo Deus. O que é que Deus considera um edifício espiritual? Ou o que Ele considera um verdadeiro rebanho espiritual? Ou uma família espiritual? Ou um corpo espiritual? Esse é o grande ponto. Na verdade, nós destacamos bem essa expressão na semana passada, no trecho que lemos, 2 Coríntios de 1 até o 11, e hoje vamos avançar nele. Nós destacamos essa expressão. A nossa importância, minha, sua importância, é muito grande aos olhos do Senhor, mas não é por aquilo que nós somos. A grande importância que cada crente em Jesus nessa capela tem, aos olhos de Deus, é porque você pertence ao corpo de Cristo. Você quer saber uma coisa? É bem fácil, a alusão que ele faz ao corpo humano, comparando com o corpo de Cristo, deixa isso tão claro, mas eu vou avançar um exemplo. Eu tenho um primo, eu já temos um priminho de 2º grau, filho da Regina, hoje é um moção casado, deve ter até neto já, mas ele um tempo foi um menininho, e o nome dele é Serginho. E um dia, mexendo lá na oficina do pai, amputou o dedo do menino. Coisa triste, me chamaram e tal, eu já, acho que era estudante de medicina, eu falei, não sei o que fazer e tal, dei uma orientação, foram parar um hospital, chamado Hospital Brigadeiro, lá em São Paulo, onde diz que tinha um serviço de microcirurgia, tentar reimplantar o dedo do menino. Coisa linda, se pega, vai ser ótimo.
Acontece que eles sempre me pediam para dar uma olhadinha no curativo, e esse dedo foi ficando preto, ficou preto igual carvão, mumificado. Ou seja, necrosou essa ponta, um pedaço acho que era o dedinho. Uma falange ficou, e o resto que foi implantado, o implante não pegou. Pequenininho, menino pequeno, enfim, não pegou o implante. E aquilo estava lá, e todo mundo falando, não, o dedo mexeu, eu vi mexer o dedo. Eu ficava comigo dizendo, gente, é porque a falange de baixo mexeu. Então, a parte morta, ela mexe passivamente, entende? Mas eu nunca fui estourar o balão de alegria do povo. É só questão de tempo, o médico que fez o trabalho, ele vai ver que nem vai precisar amputar, aquilo amputa por si só, aquilo cai, como um umbigo de criança recém-nascida, não é? Então, eu fico vendo assim, qual a importância de um dedo? Se ele não está ligado ao corpo e não está recebendo o sangue, o oxigênio que a central do Senhor na nossa vida leva para alimentar essa parte do corpo. Tem alguma importância? Pode ter durante algum tempo. Cortou minha orelha, mal, jogou a orelha lá. Alguém pode dizer, mas que orelha linda, o que está fazendo essa orelha aí no chão? Que coisa, vamos cuidar bem dessa orelha, etc. E tal. É só questão de tempo. Você volta amanhã, volta depois, aquilo já está cheirando mal. Essa é a nossa fragilidade, não existe uma glória pessoal, uma coisa que nos faz crescer, não existe. A única importância, a importância que Deus vê em nós é se somos partes do corpo de Cristo. Será que você pode pensar nisso, digerir e dizer, amém, Senhor? De verdade? Essa é a importância que nós temos. Por isso nós temos que tratar bem o corpo de Cristo. Por isso que nós temos que nos dedicar ao corpo de Cristo. Por isso, pastor Nery sempre vai ser suspeito para falar isso. Nós temos que nos envolver com a obra do Senhor no corpo de Cristo e assim por diante. E o Senhor, antes de começar a construir a sua casa espiritual, os templos, a igreja, o corpo de Cristo, chame como quiser, é tudo sinônimo, Ele dá um tempo para nos falar sobre a preparação do material individual. Cada um, individualmente, tem que se conscientizar que temos que buscar graça do Senhor para sermos, leiam comigo, continuamente humildes, continuamente amáveis, pacientes e apoiar uns aos outros. Vocês têm alguma dúvida sobre cada uma dessas palavras? O significado de cada uma delas é bem claro. E alguns dizem assim, mas eu sou um camarada muito amável, ou eu sou muito humilde, etc. Mas aqui ele não é um chamado para sermos aquilo que a nossa própria natureza pode produzir. Ele está chamando para sermos continuamente amável. Continuamente amável. Você já passou por uma situação, você está numa festa, alguma coisa, e de repente alguém dá um grito? O que foi? É aquela senhora que veio com uma linda sandália e alguém pisou bem no dedão dela. E acabou toda a elegância, toda a amabilidade. Não é assim mesmo? Alguém dá uma passada sem prudência no trânsito, qual a primeira reação? E eu não estou dizendo que nós não devemos fazer isso, irmão. Eu estou dizendo, nós fazemos isto. Nós não qualificamos como material básico para a construção do corpo de Cristo. A menos que a sua graça, que nos foi dada porque Ele derramou o seu sangue por nós, se nós a buscarmos, estranhamente, nós vivemos nas asas do Senhor e Ele nos confere vitória. É incrível, quando uma pessoa está busca o Senhor em oração, busca o Senhor lendo a palavra dEle, o Espírito de Deus nos enche, passa dia, entra dia, sai dia, você numa mansidão, não é nada perfeito não, de vez em quando escorrega na casca da banana e lá vai, mas todos sabemos para onde ir, para o pé da cruz, onde confessamos os pecados e tudo é restaurado. Mas essa visão não pode ser tomada assim como, isso eu já sei, não, isso é fácil. Não é fácil, não é fácil. É uma luta. Aqui está, assim, o antônimo. Todo mundo lembra que é antônimo? Antônio é marido da Maria. Não, antônimo é o contrário. Sinônimo é igual, não é? Então, isso é o oposto daquilo que eu sou se eu for soltar as minhas cordas. E eu acho que você também. Olha aqui.
a ordem imperativa que ele dá no versículo 3, ele fala mais sobre isso até o 6, é isso, que nós temos como parte do corpo que fazer todo o possível, tudo o que está no seu alcance, tudo, buscar a graça de Deus para manter a unidade da igreja. Nós, igreja, não faltou tradução nessa última palavra, mas todo mundo sabe do que é que eu estou falando. Nós não podemos, amados, é um código que não é só de ética, é uma ofensa para Deus, quando nós olhamos para o corpo de Cristo e o julgamos desprezível. Mas eu não julgo o meu corpo de Cristo desprezível. Mas veja nessas coisas que identificam o nosso coração carnal. Veja só, se você não sai da sua zona de conforto, tudo que você quer recebe, recebe, recebe. Igual a sanguessuga lá, Eclesiastes fala, sanguessuga tem duas irmãs, dá e dá, dá, suga, 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 não dá nada. E eu não estou falando só sobre dízimo e oferta, embora seja uma boa ideia falar sobre isso, mas eu não vou parar nesse assunto. Mas a disponibilidade, o participar, o dar dos seus dons, dos seus talentos. Um dia a gente vai pegar essa entrada e vai levar para umas parábolas muito impopulares. Eu já as mencionei na igreja. Muito impopulares. Eu digo impopulares porque elas não são pregadas. A parábola dos talentos, ela não é pregada. A parábola das 10 virgens, ela não é pregada. E elas têm um fundo comum, eu diria assustador. Porque o fundo comum dessas parábolas que eu mencionei, e muitas outras, é o Senhor Jesus dizendo, eu virei e eu julgarei a cada um de acordo com as suas ações, com as suas obras. Não, mas eu sou perdoado, purificado pelo sangue de Jesus. Sim, a parte disso ele está dizendo, eu olharei para as tuas obras, aquilo que eu dei para você. Parábolas de talentos, por exemplo. Eu dei talento 1 para uns, 2 para outros, 5 para outro. O que é que você está fazendo deles? O que é que você está fazendo? Então, ao não fazer nada, ao enterrar o talento, ao desprezar o que Deus nos deu, que poderia ser usado para servir ao Senhor e trazer glória para o teu nome, nós estamos desprezando o Senhor ou não? Desprezando a igreja ou não? Desprezando os homens ou não? Porque gostamos de andar atrás do nosso próprio interesse. E então o clima é muito importante, a tarefa da criança é muito importante. E eu não estou aqui para atacar, irmãos, mas eu preciso tocar essa trombeta. Nesses anos em que Jesus tem sido homogeneamente desprezado na sociedade comum, Ele está procurando corações encontrar corações que digam, Senhor, eu não vou me deixar levar por essa correnteza. Já viram, pessoal, o peixe, salmão? Já viram um programa? Tem esses filmes tão bonitos? O que se passa com o salmão? Rapidamente. Salmão é uma delícia, mas não estou falando sobre a comida. Estou falando do peixe ainda vivo, que só o urso gosta de comer. Certo, Ricardo? Dos rios gelados. O peixe vivo, acho que ninguém gosta. Bom, o japonês gosta também. É, Nestor? Um sushi de salmão e tal. Bom, isso é uma outra história. A questão é impressionante. Ele é esse animalzinho, esse animal que o Senhor criou, é um exemplo de luta, de perseverança. Para ele desovar, para dar perpetuidade à sua raça, ele tem que avançar contra as correntezas de rios, aqueles rios, como chama? Rapids, né? Cheio de pé, e eles pulam, e eles lutam, e eles pulam a cachoeira acima. É uma luta que exemplifica a luta que nós não queremos ter. Não é confortável sair da sua área de conforto. Não é confortável eu sair da minha área de conforto. Existe uma determinação que se segue a consagração ao Senhor. Dizer, Senhor, eu quero me consagrar para te agradar. E eu vou refletir isto através do servi-lo, servindo o seu corpo, e que o povo diga amém no seu coração. Veja só, outro ser agradecido a Deus. Está faltando uma letra R aqui. Ser agradecido àquilo que Deus dá. Você já parou para pensar que o que Ele te dá, Ele escolheu minuciosamente o que te dá? Essa é a história. Não fica olhando através da cerca pelo que o outro vizinho tem, ou que a outra igreja tem. Aqui, o Senhor nos colocou. Vamos ser gratos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem na mão do Senhor. Falamos sobre isso. Não confiar na força do homem. Eu li Jeremias 17, de 5 a 8. Não confie na força do homem. Busquem relacionamentos verdadeiros. Tiago 5,16.
sejam verdadeiros com outros, saia dessa casca de superfície que nós aprendemos a usar na sociedade geral, não é verdade? É o tal do how are you? I'm fine, thanks. How about yourself? I'm doing fine. Oh, estou tendo uma comunhão com esse irmão, que profunda comunhão. Isso não é comunhão nada. Nem educação é, porque é tudo formal e tudo, a maioria das vezes é só etiqueta, não é? O Senhor nos ensina, confessem vossas culpas uns para os outros e orem uns pelos outros. Pega no braço do Renato. Renato, estou precisando muito de um irmão para orar. Tenho observado a tua vida. Você é um homem de como tenho orado para o Senhor me dar um amigo. E eu creio que eu posso abrir meu coração com você. E eu vou contar para você coisas que eu e o Senhor sabemos, para que você ore por mim e eu seja o quê? Sarado. É uma prescrição de Deus. Prescrição, você quer ser sarado de algumas coisas que te acompanham, doenças crônicas da sua alma. Essa é a prescrição. E outra, imitarmos o que é bom. Já falamos bastante sobre a nobreza do imitar. Imitar não é coisa barata, imitar não é uma coisa para qualquer um, não. É para quem escolhe fazer o que Deus quer. Ele nos ensina que imitar o bem é muito bom. Bem, nós aprendemos ainda que a graça nos foi concedida de acordo com a medida dos dons de Cristo, o que quer dizer, cada um tem um formato de graça na sua vida. Deus dá uns para uma coisa, outros para outra. Esse é o nosso estudo em alguns minutos. E que Jesus triunfou, levou cativos os que nos encarceravam, deu dons aos homens. E assim nós vivemos, sabendo que os dons vêm do Senhor. Eu não resisto dessa ilustração, faz tempo que eu não falo sobre isso. Quantos aqui já viram fogos de artifício? Não lá em cima, quando explode lá em cima, aquela coisa linda. Eu acho lindo, sou muito brega para essas coisas, acho maravilhoso. Todos já viram. Mas você já viu o fogo de artifício? O rojãozinho subindo, você já viu? Quem já viu? Ah, muitos já viram. Aquilo sobe, é uma espécie de uma bolinha, uma bola de um material incandescente, pólvora, não sei o que é, que ele é lançado às alturas, vai. Então você vê aquela bola, a hora que chega lá em cima, ele explode e cai centelhas, fagulhas, milhares, milhões, não sei quantas são. Esta é a figura que nós vemos aqui. Que Jesus, quando Ele triunfou na cruz, quando Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, Ele venceu o diabo, Ele venceu os demônios e Ele os arrebatou, eles que nos cativavam, ou não no sentido de cativar, ter a nossa simpatia, mas eles que nos faziam cativos e prisioneiros, Jesus os fez prisioneiros e os arrastou, acorrentados para sempre. Jesus fez isto. Jesus fez isto, e acorrentados, Ele tirou aquilo de bom que Ele havia roubado dos homens. Os dons, muitos deles usados para motivos perniciosos, Jesus arrebatou, tomou como um invasor, um dominador de uma terra estranha. Ele tomou tudo isso e agora Ele sobe, Ele é de vocês, filhos queridos. Isso dá uma dimensão maravilhosa para os dons espirituais, na minha opinião dá. Entende? Você vê que não é só uma certa inclinação para fazer isso ou fazer aquilo. Não, é um certo poder de Deus que Ele dá, que Ele confere a cada membro do corpo de Cristo para capacitá-los a trabalhar para o bem do povo de Deus e para a edificação e glória do nome de Jesus. Resumi mais ou menos a história? Então agora eu quero dar trabalho para vocês. Vejam só, não é possível avançar sem lermos esse texto, Efésios 4, de 11 em diante, 11 a 16, e nós vamos dizer aqui, e Ele, quem é esse Ele aqui, com E maiúsculo? Jesus, designou alguns, irmãos, vocês não estão lendo, vamos lá, vamos ler, e Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, ou pastor-mestres, como alguns querem. Com o fim de, qual é a finalidade? Ele está falando só sobre 4 dons espirituais, esse é um dos 4 trechos que fala sobre dons espirituais, talvez o segundo mais curto, e ele diz assim, eu dei essas pessoas que são, você lembra ainda, eu mudei, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, ou pastores mestres,
com essa finalidade. Eles são assim, como os treinadores da equipe. Pastores são dados para treinar o povo de Deus. Eu não vou entrar na base teológica, porque eu não vou falar sobre apóstolos e profetas nesse contexto, vou falar daqui a pouco, mas hoje vai ser ótimo a gente sentar lá e conversar profundamente sobre isso. Eu preciso avançar o tema, porque é um tema longo. Tá bem? Todos de acordo? Sim, muito bom. Então vejam só, eles têm essa finalidade de preparar os santos. Preparar como? Preparar para crer nas coisas, isso é muito bom. Porque quando você crê na palavra de Deus, quem fica forte? Quem fica forte? A fé, irmãos. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O pastor prega a palavra. Você ouve a palavra de Deus e você recebe com fé que Jesus dá para você. O que fica forte em você? A fé. Deus edifica a fé no conhecimento da sua palavra. É por isso que eu fico uma sarna, desculpa a comparação. Sarna, quem já teve sabe que é muito ruim. Eu já tive. Sarna nicaragüense. Se você quiser saber, horrível. Mas eu fico igual uma sarna. Falta na igreja, vou lá escrever. Essa semana eu não escrevi, tinha coisa demais para preparar para a missão. Oi irmão, tudo bem com você? O que está passando? Onde está? Alguns respondem formalmente. Outros respondem com sinceridade, a gente acaba orando junto, nos achegamos mais. É uma tremenda ponte de união entre a igreja. E alguns ficam bravos. De vez em quando alguns ficam, não tem nem direito de faltar nessa igreja, todo mundo quer ver. Fala, irmão, é amor, isso aqui é carinho, estou pensando na tua vida. Ninguém está querendo te forçar, não, você fica cobrando. Eu não estou cobrando, é só... Então, o Senhor nos tem dado esse perfil. Mas é isso que os pastores são supostos a fazer. Treinar o povo para que ouçam a palavra, para que se engajem em atividades que exerçam algumas funções no corpo de Cristo. Segunda-feira que vem, não amanhã, 7 dias de amanhã, nós estaremos em 11 pessoas embarcando para aquela terra linda, que está lindíssima nessa época do ano, da Nicarágua. Oh, coisa linda, tudo verdinho, os vulcões tudo quietinhos, está uma beleza. E nós estamos indo lá, isto é bênção para a igreja, é bênção para quem vai, é bênção para quem está lá nos confins da terra que vai ouvir a palavra de Deus. É sobre isso que Deus nos fala, sobre nos envolvermos com a obra do Senhor. E muitas outras coisas mais, tá bem? Até quando Deus vai fazer isso? Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Para a gente ficar unido, não basta o pastor ficar aqui falando, irmãos, unidos venceremos. Nós temos que ser igual aquele arroz que põe muita água e fica tudo grudadinho. Vamos ficar unidos, irmão. Senta mais para frente, fica tudo junto. Sentem mais para frente, mas por outro propósito. Não é assim que se faz a coisa. Veja o que ele diz. O povo é preparado para a obra do ministério, o corpo de Cristo é edificado, é fortalecido, e o povo vai ficando igual, vai pensando igual. Eu mencionei isso anos atrás aqui. Uma vez, eu não sei, foi um infortúnio. Eu entrei para ver um filme com a Débora, e se chamava assim, acho que é Searching for Private Ryan. Ouçam o nome, esqueçam, não vejam esse filme. Tristíssimo, uma história aparentemente verdadeira de um rapazinho que foi para a Segunda Guerra Mundial, e horrível, tristeza, chorando, nariz entupido de ranho, tanto chorar dentro do filme. Eu faço isso mesmo. Então, vejam só que coisa que esse filme demonstrou e que não saiu mais do meu coração. Enquanto estão na caserna, nas barracas, o soldado, é tudo gente igual, né? Onde você põe minha botina? Lá sou eu, o dono da tua botina, você que procure. E você está comendo bife demais, não vai sobrar para mim. Imaginem, jovens, 18, 19, 20 anos, põe todo mundo junto, imagina que estrago que vai dar, não é? Mas, meus queridos, eu vi uma coisa que me impressionou. A hora que eles estão lá no campo de batalha,
dentro daquelas trincheiras, e mostra a conquista da Normandia, eles dentro daquelas trincheiras barrentas, alemão por tudo quanto é lado, bomba para tudo quanto é lado, barco desembarcando, soltando soldados, e as balas passando, e algum morrendo. Vocês têm que ver como essa gente se amava. Incrível, incrível, mudou tudo. Dentro da trincheira tem lá um rapazinho, dando tiro, de repente, pau, a bala pega um companheiro dele. Ele fica louco. Não pode acontecer, você não pode morrer em mim. Não. E sai com o rapaz no meio do... Incrível. O que tem em comum esse exemplo com o que eu estou dizendo? Um povo que se envolve, que se involucra para os espanhóis, que está envolvido na obra do Senhor, é um povo que se ama, é um povo unido. O povo que fica sentado no anfiteatro, olhando e na sua arquibancada... Obrigado, Rê. Obrigado, querido. Não se une, não tem jeito de unir. E nós temos tudo quanto é tipo de reclamação. Eu presenciei reclamação aqui no nossa classe de sábado de manhã, nenhum de vocês participa, mas assim, os irmãos, uma inquisição. Essa cor dessa parede está horrorosa. Eu também acho que está horrorosa. Não, mas fui eu que escolhi. Não, você vai me desculpar, mas você não tem bom gosto. A coisa virou um banzé. Agora, a que isso leva? Que honra isso dá para Jesus que morreu no nosso lugar? Quantas almas a gente salva preocupado com cor de parede, com outras coisas assim? Nós nos entregamos às picuinhas. Todo mundo entende essa palavra? Não é palavrão, já fui checar. Picuinha, sabe o que é picuinha? Não tem nenhuma importância, mas para mim tem muita importância. E você que respeite meus espaços. Esse somos nós, é a nossa má natureza. E o Senhor está nos contando aqui sobre essa beleza de plano que Ele tem para nós, para que nós nos envolvamos no ministério, obra do ministério, isso é trabalho, estejamos sendo preparados para a volta do Senhor Jesus, e assim nós vamos crescendo, vamos chegando à maturidade. Mas e os outros que se convertem? Eles vão ficando nenê por algum tempo, mas não fica nenê a vida inteira. E vão crescendo também, e vão se juntando à família de Cristo, até atingir a medida da plenitude, ou a medida da estatura de Cristo. Essa é a base de comparação. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro, pelas ondas, jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, por todo comentário, por toda astúcia, toda esperteza, todo o lixo que os homens vêm e falando. Tem gente que, toda propaganda maligna, todo filme maligno. O pessoal entra em crise de fé por ver propaganda na televisão. É muita instabilidade do coração pecador, e todos somos assim, mas a graça do Senhor Jesus nos faz suplantar essa debilidade. Vocês estão entendendo, irmãos? Esta é a coisa que nós temos que saber. Não dá para ficar na teoria e permanecer firme, não dá, não existe possibilidade. A firmeza no Senhor, ela vem de nos envolver, sair da zona do conforto, ser grato, imitar o que é bom e todas essas coisas que a gente estava falando, tá? Crianças, cada um andando atrás de uma história, e antes, pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem é? Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce, todo o corpo cresce, edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. Viram a ênfase no trabalho aqui? Cada parte trabalhando, cada parte realizando a sua função. E é nesse contexto, que nós precisamos aprender e falar sobre os dons espirituais. É nessas passagens que esse assunto se encontra. Eu, com a graça de Deus, quero desenvolver um pouco mais esses 3 capítulos, 1, 2, 3, 12, 13 e 14 de Coríntios. E você tem todas as opções. Nós temos as Bíblias, você pode ler na tua Bíblia, na tua versão. Tem este manuscrito que a gente chama de paráfrase, que Deus me deu a graça de trabalhar nele, a partir das 5 traduções que eu acho as melhores, as mais ortodoxas e mais recomendadas. E nós fizemos assim como se fosse um mélanger, uma mistura, para dar uma ideia bem clara para o povo sobre esse assunto, que ele não é tão simples.
tá bom? Então, se você quiser ler, eu tenho, não tenho folha de papel, mas nós vamos projetar e também eu tomei a liberdade de mandar pelo WhatsApp. Eu fui procurar por uma pessoa muito querida, que ama demais a igreja, e que tudo que sai da linha e que não está bom, eu ouço muito essa pessoa, está aqui entre nós, eu não vou fazer nem contato visual, mas sou grato ao Senhor por este zelo. Entende? Pastor, mas tem um problema, você vai mandar pelo celular, o pessoal vai ficar pelo celular, e já que está lá no celular, cai na gandaia, no meio da leitura. Eu falei, Senhor, eu tenho que fazer slide, tenho que dar um jeito de não facilitar o caminho do capeta, né? Porque senão fica ruim, a gente dá colher de chá para... Não é isso. Mas como durante a semana você pode ler o teu WhatsApp, e eu achei que seria uma boa ideia, e talvez nunca mais faça, mas está feito. Então, eu quero levá-los comentando, pouco a pouco, este precioso assunto dos dons espirituais. Vocês estão prontos, não? Sim. Fiquem de pé, por favor. Muito obrigado. Obrigado, irmãos. Podem sentar. Muito obrigado. Dá um novo start, né? Um novo start. Até aqui só foi a introdução. Irmãos, vamos lá. Vamos ao trabalho. Como vocês querem fazer? Vocês vão ler, eu leio, não tem problema nenhum. Mas você querendo ler, olha, está aqui essa versão. Você não vai encontrar nenhuma Bíblia com essa versão. Essas 5 Bíblias em uma. Tá? Seu pastor trabalhou para você com muita alegria fazendo isso. E está aqui o fruto do trabalho para a glória do Senhor e para a tua identificação, não, para a tua edificação. Tá bom? Ok. Agora, vejam só, apóstolo Paulo falando, não o pastor Nery. Agora, eu quero falar sobre as várias maneiras que o Espírito de Deus trabalha em nossas vidas. Esse é um assunto complexo e frequentemente mal entendido, mas eu quero que vocês sejam bem informados. Quero que vocês entendam bem. Já era complicado naquele tempo. O pão saiu do forno quentinho e já era complicado, né? O próprio apóstolo Paulo, usado por Deus para transmitir essa verdade, ele tem dado cada rolo por aí, cada confusão, na própria igreja de Corinto, que foi assim um palco de confusões. Então ele escreve para nos ensinar muito bem. Vejam só a missão que o Espírito Santo tem aqui entre nós, que nós entendamos bem, que nós façamos bom uso e que nós não criemos confusão. Vocês acham que eu tenho capacidade de fazer isso? Nada, eu posso criar mais confusão na tua cabeça. Mas eu quero dizer algumas coisas que são importantes do contexto em que nós vivemos. Esse assunto, 3 capítulos, bulk da palavra de Deus, tiveram assim como que oculto desde quase a época da Reforma até quando Deus quis, aí no princípio do século XX, o reavivamento da Rua Azusa, alguns irmãos sabem de fatos históricos, etc. Quando assim o Espírito Santo, que ninguém pode engessar o Espírito Santo, mas era tanta secura, era tanto... o mundo estava vivendo nessa época, a Revolução Industrial, o humanismo surgindo e tudo, era o valor do homem, quanto mais você estudar, melhor você será e coisa assim, o que tem alguma verdade nisso. Mas esse se tornou o valor do mundo, o valor da sociedade ocidental se tornou aquilo de que as pessoas podem se orgulhar. Ok? Então isto, inevitável, isto permeou os ambientes da igreja. Então, não era incomum pessoas, ainda ouvi gente dizendo, tudo isso já passou. Isso aqui ficou na época dos apóstolos, isso não existe. Hoje eu estava lendo um velho comentarista, ele dizendo, isto acabou, está na época dos apóstolos. Época dos apóstolos, uma vírgula. Não existe nenhum texto da palavra do Senhor que nos diga que essas coisas não são assim ainda. Não existe. Ponto final. Então, nessa volta à vida, por isso que chama reavivamento, vários reavivamentos. O que é reavivar alguém? Voltar à vida. Nesses vários avivamentos, então, uma tônica muito forte foi a exaltação do poder de Deus através da sua expressão no meio da igreja, através dos dons do Espírito Santo. Estou contando uma história para vocês, bem resumidamente, mas espero que vocês estejam me acompanhando. Estão? Então, vejam só, agora, alguns descobriram. Só que sempre tem oposição. Aqueles que estavam, vamos dizer, no poder
do povo evangélico não gostaram, não davam o braço a torcer por algumas razões muito semelhantes ao que os fariseus fizeram com relação ao Senhor Jesus. Muito. Graça não agrada a ninguém. A pessoa confunde graça com fraqueza. Cospe em cima, pisa em cima. E é o poder de Deus para todo aquele... É absurdo o mau uso que as pessoas inicialmente fizeram dessa revelação do Senhor, que não era nova, mas que veio para libertar um povo que andava nas trevas, praticamente. Ok? Então, agora começa a surgir, e isso toma corpo, isso toma sentido no meio do povo, e Deus demonstrando o seu poder, muita gente se convertendo, e assim por diante. Glória a Deus! Assim foi. E agora o ser humano, porque é ser humano, lembra daquele trecho que diz assim: Senhor, não me dê de menos para que eu não venha roubar, mas Senhor, não me dá de mais para que eu não te despreze. Isso é para mim um dos maiores retratos dessa gangorra do nosso coração carnal, entende? Agora, as pessoas do lado de cá, os reavivados do lado de cá, agora eles começam a ficar tão cônscios da sua importância, tão orgulhosos das suas conquistas, que eles começam a, de uma forma geral, ter um desprezo pelos tradicionais. Tradicionais, é uma palavra muito legal, mas ela é dita de uma forma jocosa por pessoas que vêm de linhas abençoadas, de coisas assim. O problema é que o Senhor nos ensina que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Então, isto que nós começamos a ver no meio do povo avivado. Eles conheceram as bênçãos do Senhor, e quando você entra na doutrina dessa gente, aquilo que eles pregam, é uma confusão completa. Não tente fazer sentido disso. Tem que se dar novos nomes para as coisas. Até a doutrina da salvação mexeram. É possível ser salvo sem ter o Espírito Santo. O Espírito Santo você vai receber mais tarde, numa segunda bênção. Cunharam esse termo, segunda bênção, e enfiaram goela abaixo do povo, sem nenhuma propriedade na palavra. E uma arrogância que continua, e está tomando corpo, e está tomando corpo cada vez mais. Hoje em dia, qual é o nosso singelo dever? Estar diante do Senhor e pedir: Senhor, me guarde para que eu não ande desse lado nem do outro. Me guarde pela Tua palavra. Eu quero conhecer a Tua palavra, eu quero andar e gravar aquilo que o Senhor me diz. Vocês pensam que é fácil isso? Ontem eu estava falando com um grupo de irmãos americanos que a idade média deles é da 90, 92 anos. São pessoas assim muito fortes ainda, muito batutas. A maioria deles foram diáconos, presidente de diáconos, etc. Então, gente muito boa na igreja Wayside e outras igrejas também. Você ouve falar sobre dons de falar línguas estranhas para um povo desse tipo? Eles rejeitaram, o grupo de onde eles rejeitaram com paus e pedras na mão esse tipo de coisa. Mas a hora que o Senhor tem que nos dar, criar oportunidade e nos dar a leveza de espírito. Irmãos, vamos abrir a Bíblia, vamos ler o que a Bíblia diz. Que bom que todos cremos na Bíblia, verdade? Verdade, irmão. Yes, sure, Brother Nery. Ok, então nós vamos abrir a Bíblia em que você crê, certo? Sure, Brother Nery. Ok, então vamos abrir lá, Brother X. Abra em 1 Coríntios capítulo 12, vamos lá ler. Vamos ler direitinho. E os olhos vão arregalando. Nunca ouviram. Tem prejuízo, não como fala? Preconceito contra coisas que nunca experimentaram. Não comi e não gostei. Sabe esse tipo de atitude? Não pode isso. Não pode. Nem tampouco nós devemos nos permitir sermos manipulados por gente rasa na doutrina, não vai lá embaixo buscar o que existe de real na doutrina dos dons do Espírito e começam a se arrogar como sendo seres espirituais superiores. Não é verdade? Você não tem dom de língua? Eu falo muitas línguas, sou muito superior a você. Eu tenho revelação. Quando? Quando isso se tornou permissível? Na palavra ele nos diz assim: os dons foram dados para que você humildemente os use para edificar a igreja do Senhor, para fortalecer o irmão.
e não para esse tipo de finalidade. Então percebam nisso que eu estou dizendo, a importância de nós darmos um nó na nossa corda, na palavra do Senhor, e não olharmos para outra direção. É palavra, palavra, palavra. Talvez ficou explicado melhor porque fui buscar em 5 versões aquilo para dizer para vocês. Mas era necessário dizer. Aí está. Vamos seguir lendo? Sim. Lembram-se de como vocês eram quando não conheciam a Deus? Viviam sendo enganados, levados de um falso Deus para outro, sem nunca saber o que estavam fazendo, agindo dessa maneira, só porque os outros também faziam. Bem, na nova vida com Cristo, as coisas são diferentes. Deus quer que usemos nossa inteligência. Caiu, meia dúzia de penteca caiu aí. Usar a inteligência, não, tudo revelação, meu irmão. Ou Deus revela ou não é de Deus. É pecado usar a inteligência. Irmãos, isso é distorção vergonhosa, talvez com tendências manipulativas do povo de Deus. Isso é escapar dos exemplos que a Escritura dá. Por exemplo, quando nós vemos Paulo lá em Bereia, ele louva os irmãos vieram de dedo em risco. Paulo, o que você está pregando aqui tem a ver com a palavra aqui? Palavra, só palavra que nós queremos saber. Tem a ver com a palavra de Deus ou não tem? E alguém podia dizer, Paulo deve ter ficado assim, uma arara com eles, bravo, que sabem que eu sou Paulo, apóstolo dos gentios, etc. Não, Paulo diz assim, eu louvo essa gente muito mais do que o povo de Tessalônica, porque eles estão atrás da palavra de Deus, usando inteligência. Essa bola que Deus pôs em cima do nosso pescoço não é enfeite, dentro tem um negócio chamado cérebro, que Deus nos deu a capacidade de usar para bem. Ele não pode substituir Deus, Ele não pode determinar coisas que Deus... Não, mas Ele precisa ser usado, um precioso instrumento. Por exemplo, usando sua cabeça, vocês bem sabem que o Espírito Santo nunca levaria alguém a dizer que Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode confessar dizendo sinceramente, Jesus é o meu Senhor, sem que o Espírito Santo esteja guiando. Eu vou passar sobre esse versículo que nós lemos a semana passada e explicamos. Existem vários tipos de dons espirituais. Leiam comigo. Existem vários tipos de dons espirituais, mas é o mesmo Espírito Santo que os distribui. Usando esses dons, servimos a Deus de múltiplas maneiras, mas o mesmo Deus é quem dá origem a todos esses serviços. Existem várias maneiras de Deus operar com o seu poder, mas é sempre Ele quem o faz. Em resumo, o Espírito Santo se manifesta visando o bem de toda a igreja, seja através dos dons que Ele dá aos crentes, ou dos serviços que os permitem exercer, ou por suas diversas operações no meio do povo. Está fácil de entender ou não está, gente? Deus quer abençoar a igreja através dos dons, dos serviços, das operações do Espírito Santo. Mas, olha, veja só, o Espírito Santo dá, leiam comigo, o Espírito Santo dá a uma pessoa uma palavra, mensagem, um conselho, cheia de sabedoria. Que dom é esse aqui? Dom de sabedoria. A outra pessoa, o mesmo Espírito dá uma palavra cheia de profundo conhecimento. Que dom é esse aqui? Dom do conhecimento. Outra, o próprio Espírito Santo enriquece com fé a uma pessoa, enquanto que a outra pessoa, ele dá o poder de curar o doente. Olha o dom da fé, olha o dom de curas aqui no meio, certo? Vejam só, leiam comigo. O Espírito Santo dá a uma pessoa o poder de realizar um milagre. Para outra pessoa, ele dá o dom de profetizar, isto é, de anunciar a palavra de Deus ou prever aquilo que Deus fará. Para outra pessoa, o Espírito Santo dá a habilidade de perceber a diferença entre os dons dados por Ele, daqueles que não têm nada a ver com Ele. Que dom é esse aqui? Discernimento de espírito. Deus dá isso aí. Deixa eu parar um pouquinho para contar um exemplo que eu não vivi. Acho que o pastor Ercide viveu. Não sei se... Sim, certamente viveu. Não sei, Israel, não sei. Tinha lá na igreja um rapaz que eu apreciava muito, muito. Ele e a esposa dele. É o Américo e a Hermínia. Essa Hermínia? Bom, vamos supor que era Hermínia. Acho que eu já não tenho tanta certeza. E muito queridos, eu não vou ficar falando sobre eles aqui. E eu já estava nos Estados Unidos, a inauguração do templo, que foi bem garibadinho, um templo bonito e tudo mais. Você sabe como que é a igreja? Tem o dia de inauguração. E nesse dia de inauguração, tradicionalmente, vem o quê?
um pastor de fora, um pastor convidado para pregar. E veio Hermina, Senhor. Arminda. Você está ouvindo na internet? Arminda. Então, Arminda era uma pessoa, sabe esse tipo de pessoa que se você fixar o olho mais do que 2 segundos nela, ela fica vermelha, olha para o chão, começa a procurar dentro da bolsa. Uma pessoa muito tímida, muito introspectiva, extremamente agradável, mas esse era o traço dela. Falava baixinho, você tinha que chegar com o ouvido bem perto para ouvir, etc. Essa era Arminda, ok? Então, no dia da inauguração, igreja lotada, veio um pastor, eu não estava lá, não estou falando de pastor nenhum, estou livre dessa, mas o exemplo chegou para mim por muitas pessoas que estavam lá presentes. E agora vão inaugurar a igreja. E o pastor começa a pregar. E a Arminda não parava no banco. Parecia que tinha formiga no banco. E virava, Américo, não estou aguentando. Esse homem não é de Deus. Arminda, você está louca. O que te aconteceu? Esse homem foi selecionado e tantos... Américo, misericórdia, você não está vendo? Essa pessoa não é de Deus, está falando besteira, Américo. O povo está enganando o povo. Alguém precisa fazer... Desesperado. Não sei como terminou a participação dela no culto aquele dia. Mas uma semana, não foi muito tempo. Saíram de lá, este homem mostrou as suas cores reais. Na área moral e familiar, destroçou o rebanho em que ele vivia. E aí? Quem deu para essa criatura, uma mulher extremamente simples, bem querer, conhecia a palavra de Deus. Isto é uma revelação do Senhor, um discernimento do Senhor, que nem todos nós temos. Naquele dia, lá na Igreja Batista União do Braço, muitos comeram gato por lebre. Não é verdade? Mas a palavra nos fala sobre esse dom, um exemplo prático ou real sobre o dom de discernimento do Espírito. Olha só, para uma pessoa, leiam comigo, para uma pessoa, ele dá a habilidade de falar em línguas estranhas. E para outra, ele dá a capacidade de interpretar o que é falado nessas línguas. Vamos seguir. Mas entendam isso. E mesmo Espírito Santo, que faz tudo isso, ele dá diferentes dons para cada pessoa, conforme quem deseja? Conforme quem deseja, ele dá conforme ele mesmo deseja. Vocês poderão facilmente ver como isso funciona. Olhem para os seus próprios corpos. O seu corpo é um só, mas ele é formado por muitas partes diferentes entre si, certo? Células, membros, órgãos, sistemas. Com Cristo é exatamente a mesma coisa. Da mesma maneira, fomos todos inseridos no corpo quando recebemos o Espírito Santo. Quer sejamos judeus ou gentios, escravizados ou livres. Veja só, este é o batismo do Espírito Santo sobre que Jesus falou. Nós fomos inseridos no corpo quando recebemos o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo é do corpo? Quem não tem o Espírito Santo tem a Jesus? Não tem. Isso é Romanos capítulo 8, faz eco isso aqui. Então, nós fomos receptores do Espírito Santo e com isso fomos inseridos no corpo, qualquer que seja a nossa nacionalidade, e isto ocorreu em nossa conversão. Antes vivíamos independentes uns dos outros, cada um fazendo o que queria. Porém, quando nascemos de novo, fomos espiritualmente transformados e integrados no corpo de Cristo. E Ele, como o Senhor das nossas vidas, é quem dá a última palavra. E é Ele quem decide o que fazemos. Foi isto que cada um de nós declarou quando fomos batizados. Está clara essa palavra também? É isso, amados. Os irmãos, tenho grandes amigos pentecostais, nós vimos a nossa missão lá na Bahia, não tem problema nenhum, muita doutrina, mas tem coisa que o irmão tem que abrir a Bíblia e mudar. Vai chamar outra coisa de batismo do Espírito Santo, tem que mudar de cabeça. Ou então andar com aves de pena igual. Não criar confusão onde alguém está querendo abrir a Bíblia e ver o que a Bíblia diz. Está claro isso, irmãos? Então, é assim, amados. Você se tornou crente, isso aconteceu no dia da sua conversão, quando você recebeu o Espírito Santo. E Ele está em você, e Ele mora em você, e Ele opera através de você. Ok? E lá vamos. Agora, cada um de nós é uma parte do corpo de Cristo. Somos sustentados por uma só fonte, o Espírito Santo, que nos alimenta e do qual bebemos. Os tipos de pessoa que éramos antes,
nossa nacionalidade, a classe social que pertencíamos, que time torcia, nada disso, já não tem nenhuma importância. Eu quero que vocês entendam como Deus os tornou mais importantes do que eram antes da sua conversão. O corpo não é feito apenas de uma parte, só parte, nem de poucas partes, e sim de muitas partes. Elas são diferentes entre si, mas funcionam juntas. Funcionam juntas. Estão todas juntinhas ali, veja só. Se o irmão que é pé com letra maiúscula, Mr. Pé, ô irmão, você é pé no corpo de Cristo, ele está fazendo uma parábola, né? Você é Paulo. Se ele dissesse, eu não sou tão elegante quanto aquela pessoa que é mão, toda enfeitada com anéis, esmalte na unha, etc. Eu acho que não pertence a esse corpo, eu não tenho nenhuma importância. Ele estaria correto, irmãos? É assim que acontece no nosso corpo. Se a pessoa que é ouvido dissesse, eu sou tão feio, cheio de dobrinha, cheio de cera, comparado com aquele irmão que é olho, ele é tão limpo, expressivo, eu não mereço ter um lugar nesse corpo. Você acha que poderíamos tirar o ouvido do corpo? Ele tem sua função? Tem sua função. Se todo o corpo de Cristo fosse olhos, como ele poderia ouvir? Se todos fossem ouvidos, como o corpo poderia sentir o cheiro das coisas? Como podemos perceber, Deus cuidadosamente colocou cada parte no corpo onde Ele quis. Ele quis, tá? Quero que vocês também vejam como Deus previne que nos tornemos orgulhosos. Ele nos ensina que somos importantes, não por aquilo que somos, mas porque fazemos parte do corpo. Lembra que eu falei no começo? Não é por quem você é, irmãos, é porque você é parte do corpo. O corpo seria uma monstruosidade se o olho fosse enorme ou se a mão fosse gigantesca. Deus faz as coisas certo. O corpo tem muitas partes, cada uma delas feita do tamanho apropriado, colocada no seu próprio lugar. E nenhuma parte tem importância por aquilo que ela é, mas porque faz parte do corpo. Você não tem importância, mas eu falo 50 línguas. Eu prego assim, eu aprendi com fulano. Tal. Isto não tem nenhuma importância. Eu vi uma mensagem do pastor Bill Hybels uma vez, que me deixou assim, acho que me trouxe para o trilho certo. Porque eu sempre gostei muito de falar, sempre gostei muito de pregar. E falei muitas vezes, como se estivesse contando alguma virtude minha. Eu amo pregar, eu amo pregar. Uma vez, ouvindo o pastor Bill Hybels numa fita cassete antiga, ele disse assim, se você ama pregar ou não, a mim pouco me importa. O que você precisa é amar aqueles por quem você prega. Eu falei, ainda bem que eu não moro em Chicago, quem está perto dele. Levar essas cajadadas assim é bom uma vez ou outra, né? Não racha a cabeça da ovelha. Mas é a verdade. Eu amo tal coisa. Que bom que você ama. Aliás, essa é uma das expressões que você tem um determinado bom. Eu amo subir nessa plataforma e louvar o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Mas só o gostar não te habilita. Senão você vira um artista de palco de igreja. Verdade ou não? Os irmãos e irmãs que estão louvando aqui sabem disso. Satanás vai lá com a garrinha dele de vez em quando, querendo fazer você se enaltecer ou não? Não precisa responder. É próprio do ser humano. Ele está aí para fazer esse tipo de estrago. Percebem? Então não é o gostar, é querer. Hoje eu estou louvando o meu Senhor e a minha função é edificar esse bendito corpo local no qual Ele me colocou. Essa é a finalidade, é fazer bem para a igreja. Se você gosta, mas não faz bem para a igreja, vai gostar em outro canto, porque não tem nenhuma utilidade onde você está. Esta é a utilidade dos dons espirituais dita nesse trecho. Imagina como seria a coisa se o olho dissesse para a mão, suma da minha presença, eu não preciso de você. Ou a cabeça dizendo para o pé, você está despedido, não há trabalho para você nesse corpo. Muito pelo contrário, irmãos, na prática o nosso corpo não conseguiria se manter sem as partes que parecem mais simples, pois elas são muito necessárias. Leiam aqui, as partes que parecem mais simples são muito necessárias. Isso não é condescendência. Eu sei que, irmão, assim, não fala muito, é muito tímido, pobrezinho, fica num canto aí e não sei o quê. Não, mas ele também é importante. Não é esse tipo de hipocrisia que o Senhor está pedindo. Ele está pedindo um real reconhecimento do meu coração. Esse irmãozinho, sem ele a igreja seria pior. Essa irmãzinha, sem ela nós não seríamos tão alegres, tão bons, ou seja, qual for o dom. Nós temos que ter essa consciência, amado, senão nós morremos.
Que corpo vive desprezando? Hoje despreza a mão, amanhã despreza o pé, amanhã despreza a orelha, não sei o quê. Despreza tudo, morre tudo. Nós temos que pedir a Deus, se no nosso coração corre esse tipo de veneno. Não, fulano é desprezível, esse não quer, igual dá o exemplo do olho aqui, desprezando um ao outro. Nós precisamos pedir, Senhor, me dá graça, muda meu coração mal. Faça eu ter essa visão de que todos são queridos seus, de verdade, e todos juntamente cooperam para a saúde do corpo de Cristo, que é a igreja local. Amém? Quando estamos preocupados com uma parte do nosso próprio corpo, está preocupado com alguma coisa que não faz diferença se tal parte seja visível ou escondida pelas roupas. Está preocupado, está doendo, está coçando, está o que quer que seja. Não, mas essa aqui não tem muita importância. Não, nós tratamos todas as partes do nosso corpo com dignidade e honra, sem comparar uma com a outra. Não vou ligar para esse dedão aqui que está me coçando, deve ser é um incompetente mesmo esse dedão. Bom mesmo é a cabeça, outra coisa linda. Ninguém faz isso, gente. Tudo tem importância, todos têm importância igualmente, está enfatizando nisso. Frequentemente, o corpo é abençoado por membros que nós mesmos ou outros poderiam julgar menos importantes. Frequentemente, poderiam julgar menos importante. É desta forma que Deus coordena o corpo, dando honra àqueles que aos olhos humanos tinham menor honra. Eu preciso colocar um parênteses, eu preciso me colocar no meio da história, quando Paulo diz assim, o Senhor escolheu a nós, os piores, para sermos seus apóstolos, seus pastores, os piores. Eu conheço alguém que é o pior e que Deus escolheu, mas aí depois eu vou contar quem é. A maneira como Deus fez os nossos corpos é um modelo para entender como devemos viver nossas vidas na igreja. Cada parte é dependente das demais partes, daquelas que se destacam mais e daquelas que se destacam menos. Das partes que são mais visíveis e daquelas que não são tão visíveis. Se uma parte sofre, todas as demais partes sofrem com ela, verdade ou não? Sim. E todos se alegram quando o motivo do sofrimento é eliminado. Se uma parte é honrada, todas as demais se alegram com ela. Vocês são o corpo de Cristo, gente. Isto é o que vocês são. Nunca se esqueçam disso. Diga, eu sou o corpo de Cristo. Não vou me esquecer disto. Que Deus nos dê graça. Sejam sempre muito gratos a Deus por Ele tê-los feito parte do corpo. Somente assim vocês poderão perceber como são importantes na igreja. Ao distribuir dons à igreja, Deus os colocou em ordem. Vai contar um pouco da história da igreja. Em primeiro lugar vieram os apóstolos, lembra os seguidores de Jesus? 12 apóstolos, seus enviados, que receberam diretamente de Jesus a doutrina e que foram enviados para pregá-la e estabelecê-la como base universal da igreja. O evangelho era conhecido assim, a doutrina de Cristo e dos apóstolos. A igreja foi fundada sobre a doutrina de Jesus e dos apóstolos, que é a mesma coisa. Então, eles vieram primeiro de tudo. Em segundo lugar, Deus colocou os profetas, que transmitem a palavra e os desígnios de Deus ao seu povo. Se você não se arrepende desse mau caminho, Deus vai mandar sobre você uma grave enfermidade. Deus faz isso hoje em dia ainda. Faz toda hora. Filho, você volta a praticar as mesmas boas obras, para que eu possa continuar te abençoando. Às vezes Deus dá uma palavra dessa. Em que versículo está na Bíblia? Está na Bíblia do céu. Não tem versículo nenhum. É Deus transmitindo a palavra a um ser humano que você nem tem que saber o nome dele, não é um camarada brilhante, cheio de ouro, de glórias, etc. Um seu modesto na vida. Estou me referindo ao senhor modesto, acho que só eu e o pastor Ercísio conhecemos. Um senhor escurinho como a noite, banguelíssima, não tinha nem branco na boca para você enxergá-lo durante a noite. Mas um homem que amava a Deus, um homem que chegava para você, e sempre rindo, sempre rindo, sempre rindo. Esse homem era um bêbado, ele dormia no cemitério, a mulher não deixava entrar em casa, ele dormia no cemitério. Veja que pedigree, não é? Deus o libertou, na casa dele surgiu a primeira congregação da nossa igreja no Brasil. Hoje é uma igreja deve ter mais milhares de pessoas. Tá? Na casa dele. Ele deu o barraco onde ele morava, o terreno, etc. Esse é o tipo de vaso que Deus também usa.
Que bom que eu tenho dentes. Que bom que você tem. Se não tem dente, Deus usa assim também. O que precisa é estar nas mãos do nosso Deus. Em segundo lugar, os profetas, eu já li. Em terceiro vem os mestres, aqueles que ensinam o povo a cumprir tudo que o Senhor nos ensinou. Depois, vem aqueles que Deus usa para fazer atos milagrosos, seguidos daqueles a quem Deus dá o poder para curar, para ajudar outros, para liderar ou para orar em línguas estranhas. Outra vez. Tenham isso bem claro em suas mentes. Nem todos são apóstolos, nem todos são profetas, nem todos são mestres, nem todos fazem milagres, nem todos curam enfermos, nem todos falam em línguas estranhas, nem todos interpretam o que é falado em línguas estranhas. Não perca o seu tempo competindo uns com os outros para conquistarem posições de maior importância na igreja, gente. Pelo contrário, cada um deve buscar e exercer zelosamente o dom espiritual que Deus designou para si. Lembra aquela história que nós falamos no começo, de ser grato a Deus? Oh, Deus me deu tal dom, louvado seja Deus. Aí vem o diabo dizer, mas o dom da Ângela é maior que o seu. Ângela, só usando aqui de exemplo. Né? E aí você vai ouvir o diabo. Não, eu me alegro naquilo que o Senhor me deu. Ele deu porque Ele quis. Ele ficou lá no céu olhando, medindo o que Ele tem que medir para saber que tipo de dom quer, se é oval, se é quadrado, se é triangular, o que quer. E deu o dom certinho na medida certa. Aí você fala, não gostei não é tão bom quanto da Miriam, não é tão bom quanto da... Que é isso? Não é assim que nós reagimos ao Senhor. Não pense, esse é o melhor de todos. Aqui. Pelo contrário, cada um deve buscar e exercer zelosamente o dom espiritual que Deus designou para si. Isso que ele quer dizer, buscai com zelo os melhores dons. Esse é o melhor dom, o dom que Deus designou para si, através do qual sua vida abençoará a igreja. Perceberam bem? Qual é o dom bom? É o dom que abençoa a igreja, que foi dado por Deus. Esse é o melhor de todos os dons, reservado para você pela vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Não pense na sua própria importância, nem na forma como outros possam avaliá-lo. Só Deus pode avaliar corretamente as nossas vidas, e Ele faz com que todas as coisas cooperem juntamente para o bem daqueles que o amam. Agora eu passarei a ensinar algo muito melhor para vocês, e aqui acaba o capítulo 12. Se você não percebeu, o que vai entrar agora, algo muito melhor, é o capítulo 13 de 1 Coríntios, que fala sobre... Igreja precisa de amor para andar certo, gente. Por que essas donzadas todas que Deus dá? De repente Deus usa um para uma obra maravilhosa. Deus leva a gente para Nicarágua, voltamos com 500 convertidos. E outro que expulsou um demônio lá no barraco do vendedor de cerveja da missão. E outro não sei. E Deus vai fazendo a sua obra. E o povo não pode se deixar inchar. Não pode olhar para o seu próprio brilho, a sua própria glória. Não pode. O povo tem que saber que alguém que ficou aqui, que não foi na missão, usando exemplo de missão, podia usar outro exemplo, tem que saber que tudo irá bem se aquele que ficou aqui incumbido de orar, se ele estiver fazendo a parte dele. Percebem como o corpo está tudo ligadinho? Tia Sheila não vai nessa missão, mas vai orar, verdade? Quem é mais importante? É o senhor pastor, doutor, reverendo, papa que vai pregar, ou é a tia Sheila que vai ficar orando aqui? Os dois têm importância. Nós temos que tirar esses óculos, essas lentes erradas que Satanás nos dá, que nos ajuda a medir sucesso humano de acordo com padrões mundanos. Isso tem que cair fora, gente. Isso tem que cair fora da nossa vida. Não há espaço para mundanismo no meio de uma igreja onde o Espírito Santo domina. E porque Ele sabe disso, e Ele sabe das nossas tendências, Ele tem que nos contar aquilo que eu vou lhes contar, se Deus permitir, no domingo que vem, que é a excelência do amor. Amém? Deus abençoe, amo vocês e obrigado pela água. Glória a Jesus. Essas palminhas aí, não gaste sua mão aplaudindo o pastor, não. Essa palma para quem é? Então bate mais palma. Vamos lá. Louvado seja Deus. Gostei, Jerusa. Louvado seja Deus, filha.